Olá, eu sou Larissa, estudante de Direito do primeiro semestre da Faculdade Unijorge, e estamos aqui com a doutora Adriana Manta, juíza do trabalho do TRT-5. Ela se formou na Universidade Católica daqui de Salvador e foi na pós-graduação que ela definiu, né, o rumo da carreira dela para a magistratura. Doutora, eu gostaria de começar agradecendo imensamente a senhora pela sua disposição, tá, em participar desse projeto. Foi muito importante para a gente. E eu queria falar um pouquinho do objetivo do projeto, né? Nós estamos trabalhando as carreiras jurídicas, nesse caso a magistratura, para entender um pouquinho o que é que está por trás dessa bela carreira. Só que antes de começar, eu gostaria de saber se a senhora autoriza o uso e aí a veiculação da sua imagem e voz para fins educativos no podcast da disciplina de Design de Carreiras Jurídicas. Claro que sim, Larissa. Muito Pronto. obrigada também pelo convite. Eu que agradeço a senhora por ter aceitado esse convite. Então, eu estou aqui com a minha colega Vanessa Dória, também do primeiro semestre da Faculdade de Direito da Unijorge. Então, eu gostaria de saber, em relação ao ingresso na área da doutora Adriana, quais princípios que ela utilizou para escolher a área e quais as maiores dificuldades nas fases do concurso. Nossa, vamos lá. Começou difícil, hein, Vanessa? Os princípios, eu acho que é bem interessante. Eu sempre tive uma visão muito sociológica, assim, e não me dava conta, né? E o direito do trabalho é uma ciência social, né? É um ramo do direito voltado para o social. E eu acho que eu sempre tive muito essa coisa, assim, né, de ter essa visão social, até mais novinha ali, de estar engajada em vários movimentos, né? Movimentos, inclusive, de direitos humanos, por assim dizer, que não sequer eram minhas demandas, né? Então, assim, eu me engajei numa escola de surdo-mudo que tinha próxima à escola que eu estudava, e eu ia lá voluntariamente, interagia com as meninas e aprendi, né, a linguagem, inclusive. Enfim, eu acho que eu sempre tive muito essa coisa do sociológico. E aí lá, quando eu ingressei na universidade, na faculdade de Direito, no primeiro semestre, as disciplinas lá, né, naquela época, lá atrás, há muito tempo atrás, as disciplinas eram pouco jurídicas no meu primeiro semestre. E eram ciência política, que eu gostava bastante, economia, que eu já não gostava tanto, filosofia, que eu também gostava, e sociologia, que eu me encantei. E dali em diante eu comecei a entender que eu tinha esse viés mesmo. E aí, quando eu tive direito do trabalho me apaixonei completamente. Né? Eu sempre gostei muito de constitucional, direito constitucional e direitos humanos também. E são todos entrelaçados, né? Então eu já fui percebendo, já fui definindo desde a faculdade que eu queria atuar na área trabalhista. E a preparação, né, que você perguntou para o concurso, a preparação para o concurso é algo assim, eu acho que é muito particular. O concurso é um concurso muito longo, né? Meu concurso em si durou 1 ano, do dia da inscrição até a posse. Então é um concurso de várias etapas. E cada etapa, por incrível que pareça, tem uma preparação diferente. A forma com a qual você se prepara para uma prova objetiva não é a mesma. Óbvio que todo conhecimento acumulado lhe serve de base, mas não é a mesma que você se prepara para a última etapa, que é uma prova oral. Então, a própria forma de estudar e de se preparar vai variando durante todo o processo seletivo. Então, é bem assim. O concurso é um concurso muito peculiar, né? Você tem uma prova objetiva, uma prova subjetiva, uma de sentença e uma prova oral. Todas eliminatórias. E a de títulos classificatória. Então, são fases muito diferentes. É um concurso que exige muito também preparo psicológico, eu sempre falo isso, que é muito importante você ter um acompanhamento psicológico, porque exige muito da gente, muito do nosso emocional. E cada fase tem um preparo de estudo diferente. Nós gostaríamos de saber um pouquinho sobre como foi esse seu processo, né, de criar uma rotina de estudos, de manter essa rotina no tempo que a senhora ficou estudando. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Assim, eu acho que isso facilitou muito. Eu não tinha uma condição familiar, econômico-financeira
que me proporcionasse a possibilidade de ficar só estudando durante o período, né? Então, eu tinha que trabalhar. Eu vim de uma família de classe média, não me faltava nada, né? Se a gente morava bem, tinha comida, tinha tudo em casa. No entanto, meus pais sempre investiram muito na educação, né? De mim, minhas irmãs. No entanto, essa fase de preparação para concurso já era uma situação de que eu tinha que trabalhar, estudar e pagar contas e ajudar em contas de casa por uma série de demandas familiares. Então, eu não pude parar de trabalhar. Eu trabalhei até a semana anterior à minha posse. Eu trabalhei até uma sexta e tomei posse na quarta. Então, todo o meu processo de concurso foi trabalhando. E era uma rotina muito puxada, muito pesada. Os 2 anos que eu foquei mesmo assim no concurso, né, que foi de 2005 a 2007, que aí realmente foi um foco total. Eu comecei a estudar em 2004, né, através de uma pós-graduação, mas em 2005 foi que eu voltei de vez, assim, eu vou focar mesmo no concurso. Eu trabalhava, então assim, eu trabalhava 8, 9 horas por dia, então eu tive que organizar muito minha rotina, então eu acordava muito cedo. Eu nunca não rendia muito bem à noite, por exemplo, de virar madrugada e tal, então eu preferia acordar cedo, então era comum eu acordar 4 da manhã para estudar, né? E aí saía, trabalhava, e no trabalho eu evitava qualquer coisa que me dispersasse, né? Na época, por sorte, a gente ainda não tinha o Instagram, o WhatsApp, mas tinha o Messenger, o MSN, tinha formas de comunicação que às vezes, né, tirava o foco, a atenção. Então eu desativava tudo aquilo. No momento que eu estava trabalhando, eu só estava trabalhando. No momento que eu estava me comunicando, eu só me comunicava, né? Eu fragmentava muito assim o meu dia, tipo, de tal hora eu vou atender os clientes, de tal hora eu vou fazer petição, de tal dia, tal hora eu tenho que estar fazendo audiência, né? Então aquilo ali, minha rotina era muito organizada e até hoje é. Até hoje eu digo que eu tenho um apego ao meu plano, fica aqui colado em mim, onde eu vou eu levo, porque toda a minha rotina é muito organizada. E eu acho que isso facilita muito, né? Então, eu estudei muito durante a faculdade, né? Tive uma boa preparação lá atrás. E no meu concurso eu não tinha muito tempo para estar estudando muito clássico, então eu fazia muito aprofundamento teórico. Então eu lia muitos artigos, muitas teses, muitos livrinhos pequenininhos que eram teses de mestrado, porque ele pegava aquele tema e aprofundava muito, temas muito palpitantes no período, assim, né, que estavam sendo muito discutidos. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a aprofundar mais o estudo, né, em determinados pontos mais... que tinha as discussões, né, mais atualizados, assim, e do resto eu só revisava, porque eu já tinha uma boa base da faculdade. Então, de resto, eu revisava muito as coisas que eu já tinha de base e aprofundava. Então, acho que traçar essa estratégia aí para mim foi interessante na época. Super importante essa rotina de estudos, que a gente precisa se espelhar, inclusive, nós agora no primeiro semestre. E a gente vem com uma pergunta também, de curiosidade de muitos: por quanto tempo a senhora estudou para tomar posse? Na verdade, assim, até uma história interessante, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores. Eu ingressei numa pós-graduação em 2004. Eu já falava que queria ser juíza desde muito pequenininha, né? Mas aí, quando a gente entra na faculdade, enfim, aí começa a trabalhar, advogando, ganhando dinheiro e tal. Ok, né? Tava ali, mas eu fiquei naquela coisa, né? Eu queria, mas, enfim, não sabia se eu era capaz. Eu tinha muito essa coisa de duvidar da minha capacidade, sabe? Muito de questionar. Eu achava que eu não bastava querer, que eu não ia conseguir. E ingressei nessa pós-graduação da Unifax, na época, o coordenador Ronald Amorim, e aí ele, logo no começo, assim, 2004, né? Logo no começo do curso, primeiro mês ali, falei assim, por que você trabalha com o quê? Eu falei assim, eu sou advogada. Ele fez assim, não, mas você não nasceu para ser advogada. Você não sabe ganhar, perder e empatar. Você não tem condições de ser advogada. Você vai ser magistrada do trabalho. Eu não dou 5 anos para eu estar indo na sua posse. Isso foi em 2004, eu tomei posse em 2007, né? E a partir dali, desse estímulo, eu falei assim, nossa, um homem como esse, que assim, que era admirável, ele era
uma enciclopédia viva, sabe? Enfim, ele era a Wikipédia viva, sabe? Um homem que sabia tudo de tudo. Chegou para mim, disse que eu vou passar, ele viu isso em mim, então é possível, né? Eu acho que é possível. E a partir dali eu comecei a ir voltando os estudos para o concurso, né? Ou seja, foram 3 anos, sendo que eu só estou assim, focada no concurso mesmo, foram 2 anos. Que aí eu peguei o edital e aí fiz, não, a partir de agora é só estudar para isso. Isso eu acho interessante o que a senhora colocou sobre a questão dos seus mentores, né? Que nós estamos um pouquinho curiosas sobre isso também. Queríamos saber se a senhora acredita que os seus professores, tanto da escola, lá do comecinho, como da graduação e da pós, te influenciaram na profissional que a senhora é hoje. Muito, muito. Eu me lembro de professores de história da escola que me despertaram muito esse senso de sociologia mesmo, que mesclavam muito o estudo da história com o estudo da sociologia, e eu não sabia que era isso que eles faziam, né? Fui saber depois que passou, mas eu me lembro de discutir, eu me lembro claramente de discutir o impeachment de Collor, em 92, eu tinha 12 anos, então assim, de entender, inclusive, todo o processo. Não foi só de discutir, tipo assim, fora fulano, fica fulano. Não era isso, era um estudo aprofundado. Eu tinha 12 anos de idade. Né? Então, se você for pensar, eu me lembro de professores da minha escola trazendo muito isso. Eu me lembro, eu não esqueço de um professor de história que eu tive chamado Ricardo. Eu era a 7ª série, em 1993, 13 anos de idade. O aprofundamento em sociologia que ele trouxe, ele discutia diversos teóricos, filósofos, inclusive, e eu não sabia que era isso que ele estava fazendo com tanta profundidade, né? Então, eu acho que ter esses mentores lá atrás foi importante. Na graduação, eu tive alguns bons professores, não todos, infelizmente, mas meu grande mentor mesmo, o grande professor da minha vida, assim, para quem eu honro, eu tento honrar todos os dias dentro da carreira da magistratura, é Ronald Amorim, né? Ele de fato foi o meu, foi, não é, né? Porque tem pessoas que são eternas e ele é dessas pessoas, né? Ele é uma pessoa que ele é eterno. Então, Ronald, para mim, foi minha grande referência, é minha grande referência de magistrado, de intelectual, de pensador do direito, né, de produtor de ciência jurídica. E se eu conseguir um dia ser um milésimo do que aquele homem foi, eu estou muito satisfeita. Então, ele é, de fato, meu grande exemplo. E foi ele quem pegou mesmo na minha mão, numa época que nem existia coach, né? E fazia aquilo voluntariamente, gratuitamente, simplesmente porque ele acreditava em mim. E ele pegou na minha mão desse dia que ele disse que eu teria que ser de magistrado até a minha posse, segurou e foi junto. E me preparou para cada etapa. Então, ele foi o grande mentor de vida que eu tive e tenho até hoje como referência. Excelente. Vimos, então, que o Dr. Ronald fez uma grande diferença na carreira da doutora. Fez. E entrando para uma parte já mais complicada, mas que é de suma importância a gente mencionar, são as dificuldades na carreira. Quais são os desafios atuais que o magistrado enfrenta? Acho que toda a magistratura tem enfrentado algumas dificuldades, né? Seja a questão de não repasse da inflação na remuneração, né? A gente tem um congelamento salarial de muitos anos, e isso, de fato, desestimula a carreira, desestimula, inclusive, o ingresso na carreira todo. No entanto, aí puxando um pouquinho assim, para o meu lado da magistratura trabalhista, a gente sofre, nesse momento sociopolítico atual, um ataque institucional muito grande, né? Então, a gente tem uma política que visa, de fato, acabar, né? Acabar ou diminuir, reduzir o judiciário trabalhista. E a principal forma que se achou foi, através da reforma trabalhista, dificultar o acesso do cidadão ao poder judiciário, né? Que é uma garantia fundamental. Então, isso para mim é a pior coisa, é o que mais me toca. Por incrível que pareça, o que mais me toca dentro da carreira não é nem o que me atinge diretamente.
né? É o que me atinge indiretamente, porque eu acho que é um aviltamento social muito grande, né? É uma maldade mesmo, uma crueldade com a sociedade, com essa sociedade trabalhadora, a sociedade que é subvalorizada, que é extremamente explorada, né? Que é a massa de trabalhadores brasileiros e que, assim, a gente tem de demanda trabalhista mais ou menos 70%, 80%, eu acho, tem os números do TST, discutem direitos básicos mesmo, atraso de remuneração, não pagamento de salário, não assinatura de carteira, não pagamento de férias, de 13º, não recolhimento de FGTS. Então, a gente tem aquele grosso de ações trabalhistas discutindo o básico do básico do direito do trabalhador, que não são respeitados, né? Então, você dificultar ou impedir, através de uma mudança, que foi a reforma trabalhista, uma mudança na lei, o acesso desse cidadão ao judiciário, para mim, é a maior dificuldade que eu vejo hoje enquanto magistrada do trabalho. É complicado mesmo, ver essa questão que a senhora colocou. E pensando um pouco na sua moral e na lei, já existiu algum conflito entre as suas convicções pessoais em relação à lei? O magistrado, a magistrada, a gente tem alguns princípios que norteiam a nossa atividade, né? Que é a imparcialidade, a neutralidade. Então, a gente só age, de fato, quando há uma provocação, ou seja, é necessário que a gente tenha que uma pessoa, ou na física ou jurídica, enfim, ingresse com a ação, para que a gente tenha que se pronunciar naquela ação, né? Aplicar a lei e o direito naquela ação. Eu acho que a gente tem no país algumas leis que se conflitam entre si e, especialmente, se conflitam com a Constituição Federal e com normas de direito internacional, normas de direitos e garantias fundamentais que o Brasil se obriga, tratados e convenções que o Brasil se obriga por força de outros tratados, né, como anteriores, e por força da própria Constituição. Então, quando a gente começa a pensar até para além da moral, né? Mas quando a gente volta a nossa atenção para o que está na Constituição, para o que está nesses tratados de direitos e garantias fundamentais, eu percebo que a minha moral, a minha ética estão muito abarcadas por esse arcabouço legislativo. É só saber onde encontrar. Sabe? Então, você faz assim, tem lei que conflita com a sua moral? Tem. Mas é essa lei, necessariamente, que eu tenho que aplicar. Não existe outra lei que pode ser aplicado no caso concreto e que, de fato, não conflite com a minha moral. Então, assim, esse trabalho de estudo, de pesquisa, é muito importante. Certo. Em relação a esses conflitos, já ocorreu algum conflito entre a sua moral e essa lei, alguma ocasião que a senhora achou que foi que bateu de frente com a sua moral de fato, que precisou se olhar novamente a lei e ver se era realmente a ocasião? Diversas vezes, assim, com a reforma trabalhista de 2017, diversas vezes ainda. Agora, pensando um pouco na sociedade, como é que a senhora entende a função da sua profissão na sociedade brasileira? Então, eu sempre digo que eu sou uma servidora pública, né? Eu escolhi servir o público. Eu sou uma servidora pública remunerada pela sociedade. Então, eu sirvo a sociedade e sou remunerada pela sociedade. E a função principal para mim da magistratura é solucionar mesmo, pacificar, solucionar os conflitos que ali estão postos, né? Então, partindo já para uma finalização da nossa incrível conversa, ficaria horas aqui conversando, mas eu queria saber o que diria para os novos alunos do curso de Direito para influenciá-los a seguirem sua carreira, doutora? O que a senhora deixaria um recadinho para nós, levar no nosso coração? Eu sou tão feliz na magistratura que assim, eu acho que tem muito a ver com perfil, obviamente, né? Mas eu sou muito feliz com a magistratura, então eu digo para todo mundo, assim, olha, se você se vê, se imagina, sonha de fato em estar ali mesmo, prestando esse serviço à sociedade, né?
se você pensa que ali no processo você tem vidas e que você pode, de certa forma, auxiliar essas vidas, né? Ou seja, trazer um provimento jurisdicional capaz de levar para aquela família, na vida daquelas pessoas que estão envolvidas, e muitas vezes não é só aquela pessoa que está ali, tem uma família por trás, tem pessoas por trás. Se você pode levar alguma mudança, sabe? Algo que vá transformar aquela vida, escolha ser magistrado, porque em algum momento você vai fazer isso, sabe? E isso vai voltar, você vai descobrir que fez isso em algum momento da sua vida, né? Que você transformou e tocou a vida de outras pessoas, né? Que você pôde levar para a vida de pessoas que já estão sofridas, um taquinho de esperança, sabe? Então, eu chamo todo mundo para a magistratura, assim, venham. Eu quero ir para a posse de todo mundo. E quando estiver tomando posse, me convide e me fala, olha, eu escolhi porque eu vi você e eu gostei, viu? Você me falou algo, pode falar, porque vai ser uma felicidade imensa. Pode deixar que a gente vai te convidar. Linda as suas palavras, doutora. Muito obrigada pela sua disposição, pela sua disponibilidade em ceder um pouco do seu tempo, né, para nos dar essa entrevista que eu acredito que vai ser de muito auxílio para a gente, já que nós estamos ainda no comecinho, né, dessa trajetória do curso do direito, ainda estamos aprendendo, né, sobre as carreiras que nós podemos seguir enquanto profissionais. Então, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço realmente o carinho, a abordagem carinhosa, afetuosa que vocês tiveram.